Então, nesta aula vamos... Estás a olhar para mim assim, como uma coisa séria? Estou focada em ti. Estás aí. Nesta aula vamos abordar quais são as rotas disponíveis. E... São 1001. Não, Não vamos falar sobre todas. Não faço ideia quantas são. Sim, hoje ninguém sabe hoje em Acho dia. que já ninguém sabe Estamos quantas sempre- rotas é que é. Estão sempre a inventar novos caminhos, portanto. Ainda esta semana recebi na aplicação Uma mais nova uma rota, nova sim. rota Estão vinda sempre a aparecer. da Polónia. Pronto, Não sei. exato. Não interessa. Vamos focar-nos nas rotas que os portugueses costumam fazer, não é? Os caminhos portugueses. Os caminhos basicamente. portugueses, basicamente. Que é o caminho português central, a variante espiritual e o caminho português da costa. São esses três caminhos que principalmente são feitos pela primeira vez nas pessoas, a não ser que seja uma pessoa de outro país que apanha outro caminho. Sim, normalmente não começam pelos outros. Mas acho que é importante falarmos só dos mais conhecidos. Temos então os caminhos portugueses, o central e o da costa, e a variante espiritual. Depois temos o caminho francês, que até há bem pouco tempo era o mais famoso, mas neste preciso momento está a deixar de ser. Neste momento eu estive a ver várias estatísticas em que o caminho português da costa e português central já acumulam juntos mais peregrinos do que do caminho francês. Isto foi desde a semana passada. Depois há o caminho inglês, o caminho primitivo, o caminho do norte. Portanto, há o caminho de Santiago a Finisterra. Portanto, são trilhões de caminhos, ok? Nós aqui vamos focar-nos nos portugueses, ok? Então, o caminho português, também há várias variantes, mas o caminho português de Santiago começa no Algarve e percorre o país todo, passa por Fátima e depois vai parar ao Porto, ok? Muito poucas pessoas fazem isto porque são à volta de 500 km, portanto, nós não vamos falar aqui em distâncias exatas porque isso é pouco importante para nós, ok? Só depois ali mais para cima é que vamos falar de distâncias exatas, mas estamos a falar à volta de 500 km, portanto estamos a falar à volta de 20, 30 dias a caminhar, por isso há poucas pessoas a fazer esses caminhos. Depois, a partir do Porto, é que começa então a brincadeira mais a sério. Pronto, a grande maioria das pessoas sai do Porto para cima. Ou seja, ou sai do Porto, ou sai de Ponte Lima, ou sai de Caminho, ou sai de Valença. Pronto. Sim. Depende Portanto, de quantos dias é que tem para... Exatamente. Normalmente quem tem 15 dias sai do Porto. Sim. Quem tem uma semanita sai de Valença, não é? Sim, exatamente. Se for fazer o caminho central. fazer o caminho central. Pronto. Então o que é que acontece? Aqui, há de estar aqui a aparecer algures. O mapa do caminho português central. O caminho português central e o caminho português da costa. E o que é que acontece? O caminho português central vai do Porto a Santiago quase numa linha reta, ok? Depois, o que é que acontece? O caminho da costa, em princípio, há de passar aqui, espero eu, que o desenho há de estar a mostrar. O caminho da costa, em vez de ir numa linha reta, sai do Porto e vai para a costa e depois volta a encontrar-se com o caminho central. Ou em Valença, ou em Pontevedra, ou em Redondela, ok? Depois, cada um escolhe o seu caminho. Os velhos do Restelo do Caminho de Santiago dizem que, quando chega à caminha, tem que se ir para Valença, porque é o caminho oficial. As pessoas mais liberais, e hoje em dia o caminho da costa está com muitas pessoas, porque é muito maravilhoso, então há muita gente que faz até Redondela. Passa ali por Vigo e faz a costa toda espanhola até Redondela. Depois... temos o caminho central, então a partir de Redondela não há mais caminho da costa. O que há é, depois de Redondela fazemos 20 km até Pontevedra e de Pontevedra então podemos novamente sair do caminho central para ir fazer a variante espiritual. Ok? A variante espiritual vai novamente também à praia e nós recomendamos muito porque a variante espiritual é muito incrível. Embora tenha muito menos pessoas, muito menos albergues, mas é maravilhosa. Aliás, nós começámos com os nossos grupos a fazer o central, e neste momento estamos a ponderar... Só fazer o central com a variante espiritual, sim. Porque a variante espiritual é mesmo muito mágica. Depois há a parte em que a variante espiritual vocês fazem Pontevedra, Armenteira, Vila Nova de Arousa, e aqui não há grandes escolhas, porque na variante espiritual não há nada, ok? Não há grandes opções de albergues, enquanto vocês no caminho central, no caminho da costa, têm albergues por tudo quanto é sítio. Neste momento está muito explorado, há imensa oferta. No caminho espiritual não é assim, ok? Então os albergues estão concentrados ou em Combarro, que é 14 km depois de Pontevedra, Combarro 10 ou 14, agora estou na dúvida, mas pronto, é assim mais perto,
ou em Combarro, ou depois em Armenteira, que é uma aldeiazinha no meio do nada, com um mosteiro lá apenas. E depois temos, então, Vila Nova de Arousa, que já é uma vila um bocadinho mais desenvolvida, que já tem supermercados, que não é o caso entre Combarro e Vila Nova de Arousa, não se passa nada. E depois em Vila Nova de Arousa, então, vocês apanham o barco, ok? Não recomendamos nada que façam esse caminho por trilho, porque muitas vezes os trilhos são fechados, cheios de... Estão fechados mesmo com a natureza, pronto. E, portanto, muito pouca gente passa. Muito pouca gente. Eu já conheci algumas pessoas que tiveram muitas dificuldades em fazer a pé, portanto, e são 40 km quase. Portanto, faz-se de barco porque é onde, teoricamente, o corpo de Santiago, do apóstolo Santiago, subiu então de barco, então faz-se esse caminho de barco. Há várias empresas a fazê-lo, neste momento 2 principais, e eles depois mostram-nos as 12 cruzes dos peregrinos ao longo da ria. E é giro. É giro, sim, é muito giro. Engraçado. E depois vão de barco até Ponte Sesures e em Ponte Sesures pegam novamente no caminho central até Padrón e depois Santiago, ok? Que ainda são, se eu não me engano, são 26, 27, 28 km desde Ponte Sesures até Santiago, ok? Acho que a parte mais importante a reter aqui nesta aula é perceberes quanto tempo é que tens disponível para fazer o caminho, para fazer esta experiência, qual é que é a tua condição física e depois, a partir destas 2 perguntas, começares a perceber qual é que é a rota que mais se adequa a ti. Sim, até porque o que nós recomendamos, nós falamos nos quilómetros na última aula, nós recomendamos que façam uma média de 20 km por dia, ok? Muito mais do que 20 km começa a ser um pouco abuso. Menos que 20, ok, também se faz, mas 20 é aquela média que conseguem desfrutar da caminhada, conseguem fazer pausas consistentes, conseguem depois chegar ao albergue cedo e ter tempo para descansar. Portanto, havia uma americana neste caminho, eu tive a displicência de dizer que era a guia, então tive várias pessoas a fazerem-me interrogatórios, e uma delas perguntou-me qual é que era o meu sweet spot de quilómetros por dia, e para nós é definitivamente 20 km, é aquela média impecável. Dá para caminharmos com calma, para aproveitarmos, para pararmos, para ver tudo com calma. Chegamos ao albergue cedo, temos tempo, quando vamos em grupo temos tempo para as nossas dinâmicas, quando vamos só nós temos tempo para também desfrutar, então 20 km é bom. Nós já fizemos 40, ok, mais do que uma vez, não recomendamos. E nós treinamos e temos boa condição física, 40 km é parvo, ok? Eu no meu primeiro caminho, para vocês perceberem, eu fiz do Porto até Santiago em 8 dias, são 243 km, foi uma parvoíce. Fiz vários dias de 40 km, porque eu achava que se corria 10 km numa hora, de certeza que conseguia caminhar 40 km mas fácil. Se quiserem o diploma de Papa Quilómetros, podem não, sempre mas fazer isso. É muito abuso para o corpo. Depois não aproveitam, não dá para aproveitar. Nós chegávamos à noite aos albergues às vezes, já não desfrutávamos, portanto, o sweet spot é 20 km. Portanto, se têm 6 dias para caminhar, que é aquele mínimo olímpico que nós gostamos, porque até o 3º dia o nosso corpo está-se a ambientar, ali a partir do 4 é que a coisa começa a entrar ali na onda. 6 dias, por exemplo, 120 km é o ideal. 120 km implica começar, por exemplo, em Valença. Pronto, Valença, e depois fazem as etapas normais, que é Valença, Porrinho, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Santiago. Se tiverem 7 dias, podem começar em Valença e, em vez de fazerem estas etapas, chegam a Pontevedra, fazem a variante espiritual e, portanto, é mais um dia. E podem fazer então a variante espiritual, que são 7 dias. Se tiverem ali mais 1 ou 2 dias, podem sempre começar, por exemplo, em Caminha e fazer o caminho da costa, que já são mais uns quilómetros, portanto eu diria ali mais 2 dias de caminhada do que se forem pelo caminho central. Portanto, é perceberem quantos dias é que têm. Nós não recomendamos ir menos do que 5 dias. Eu agora fui 5 dias, foi o caminho mais curto que eu fiz. Foi 5 dias e senti mesmo que custa-me sempre vir embora, mas desta vez custou-me mais porque senti que era agora que estava a entrar no flow e estamos a falar que eu no último mês tinha feito 2 vezes o caminho, portanto é mesmo aquela coisa de eu estava sozinha, era ali que estava a entrar no momento e depois foi quando vim embora. Então aqui... mínimo dos mínimos 5, 6 dias é o ideal. Depois,
Se quiserem fazer mais, se tiverem ali 9, 10 dias, perfeito. Vão vendo, ok, o que é que pode fazer sentido. Nós também vos vamos falar numa aplicação muito incrível para vocês usarem para poderem planear melhor a vossa... E se calhar lançamos um PDFzito com as rotas. Sim, acho que sim. Podemos ter aqui um PDF de apoio. É nesta aula que falamos das épocas do ano? É a seguir, é na próxima. É na próxima. Sim, temos muitas coisas para vos ensinar sobre isso. mas é isso. Vamos criar um PDF com as rotas e aqui com os quilómetros que podem fazer. E assim também é mais fácil para vocês, mas de qualquer forma depois também vamos falar na aplicação, que acho que é bom para vocês conseguirem jogar ali com a coisa, ok? Falta alguma coisa? Vemo-nos na próxima aula.